vai acontecer no dia de hoje. A gente vai ter aqui a discussão de 2 eixos, né? Um pela manhã, de cooperação internacional, uma à tarde. A gente tem 4 eixos da pesquisa, a gente vai fazer uma abertura aqui, umas boas-vindas, e nessa abertura também a gente vai falar um pouco dessa pesquisa, né? A gente, acho que vai esclarecer um pouco o porquê da pesquisa, qual o objetivo, tudo isso. Então, para a gente começar, né, com as nossas boas-vindas, né, e esses esclarecimentos, eu gostaria de convidar aqui o professor Marco Antônio de Carvalho Teixeira, que é coordenador do CAPG, Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, aqui da IASP, que foi responsável pela execução da pesquisa, a coordenação da pesquisa. Bom, queria chamar aqui também na frente o Rui Mesquita Cordeiro, que é da Fundação Kellogg, está aqui representando a articulação D3, que vai também dar uma palavrinha também sobre a D3, o porquê da pesquisa para vocês. Queria chamar aqui também na frente a Mili Boyer, da Rios Partner, que vai estar aqui com a gente fazendo a facilitação desse processo, né, nos momentos de debate e tudo. Então, por favor, Mili. E aí eu deixo a palavra aqui para os membros aqui da mesa fazerem as boas-vindas, né, e puxarem aqui o começo da reunião. Bom, muito bom dia a todos e a todas vocês. Tá? Conforme a Patrícia já apresentou, eu estou coordenador do CAPG, tá? Mas ela foi muito generosa quando disse que eu estive à frente da pesquisa, à frente do trabalho, fui o responsável, quando na realidade esse trabalho só teve vida concreta aqui na Fundação Getúlio Vargas, tendo a Patrícia à frente, o Rui à frente, que também, apesar de estar falando por uma instituição externa à GV, é nosso aluno de doutorado aqui, né? Também é da casa. Tá? O que é o Centro de Administração Pública e Governo? Só para vocês entenderem um pouco o contexto do CAPG nesse processo. Né? O CAPG foi criado no final dos anos 80, quando a Fundação Getúlio Vargas já tinha um número razoável de professores da área pública, só que eles se encontravam dispersos por diferentes departamentos. Né? Então, foi um espaço onde esses professores começaram a se reunir para poder dar mais robustez, né? Aquilo que se produzia e aquilo que, de certa forma, se pesquisava sobre a administração pública dentro da instituição. Apesar de a instituição já ter um curso de graduação em administração pública desde o final dos anos 60. Tá? No início da década de 90, tá, estimulado pela Fundação Ford, está aqui a Ana Toni, da Fundação Ford, tá? Com apoio do BNDES, o CAPG liderou um prêmio que buscava identificar iniciativas inovadoras de governos subnacionais no Brasil, chamado Programa Gestão Pública e Cidadania, tá? Que teve 10 anos de existência, e ao longo desses 10 anos de existência, catalogou, disseminou, tá? E produziu um conjunto de teses e dissertações sobre essas experiências, o que para nós foi muito importante, porque nos aproximou da sociedade. Rompeu os muros, né? Do conhecimento acadêmico mais distanciado e trouxe para a gente realidades que, do ponto de vista do aprendizado, para nós foi bastante importante e que, de certa forma, moldou o nosso trabalho de lá para cá. Hoje, os nossos cursos de mestrado e doutorado em administração pública são muito baseados em estudo empírico e muito baseados em intervenção na realidade. E tem como finalidade devolver aquilo que se capta no campo, manter esse diálogo, tá? Com as organizações, com os municípios, com a sociedade civil. Tá? E, durante muito tempo, vocês sabem também que existiu aqui dentro da Fundação Getúlio Vargas o Centro de Estudos do Terceiro Setor, tá? Que no início da década de 2000, lá mais ou menos por 2004, 2005, também encerrou suas atividades, né? E essa lacuna acabou sendo ocupada pelo Centro de Estudos de Administração Pública, que hoje também já vem desenvolvendo pesquisas, tá? Como essa, tá? Em regime de colaboração, aonde a articulação com as organizações da sociedade civil, no sentido mais lato possível, tem sido o tom desse processo de relação. Então, eu queria aqui deixar as boas-vindas, deixar as portas do CAPG absolutamente abertas. Né? Provavelmente, a partir de agosto, o novo coordenador deverá ser o professor Mário Aquino. Eu estou substituindo o Mário Aquino na sua estadia no Canadá. Né? Ele, desde agosto do ano passado, está no Canadá. Eu continuarei coordenando a graduação de administração pública, mas continuarei também no CAPG, não mais com essa responsabilidade de coordenar. Mas, obviamente, que
envolvido com todo esse processo de discussão que vocês estão fazendo aqui, que é aquilo que me move também. Então, obrigado, bom trabalho, bem-vindos. Oi. Muito obrigado, Marcos. Não mais agradecer à Fundação Getúlio Vargas por estar recebendo a gente aqui hoje e por ter apoiado a execução dessa pesquisa de maneira fundamental, né? Mas eu queria, não mais, em nome da articulação D3, contar um pouquinho do porquê da necessidade, desde o ponto de vista da D3, desse tipo de trabalho, desse tipo de pesquisa. Quais foram as origens e quais são as implicações para o futuro. E para contar isso, eu preciso voltar no final dos anos 90. Lá no final dos anos 90, em Recife, foi criada uma organização chamada Aliança Interage. Essa aliança foi uma organização criada por um grupo de cooperantes internacionais, de agências de financiamento para a sociedade civil da cooperação internacional, e que tinha como principal objetivo naquela época o desenvolvimento de capacidades dos seus parceiros na região nordeste do Brasil, da sua sustentabilidade, por conta de, segundo relatos desse grupo, que eram cerca de 13 a 15 organizações lá no final dos anos 90, de pressões internas que cada um já sentiam das suas sedes fora do Brasil, em termos ou de diminuição de orçamento ou de fechamento de escritório. Né? Isso era parte de uma realidade que eles já sentiam nos anos 90, e a Aliança Interage é criada para fortalecer os parceiros brasileiros, né, a sua capacidade, desenvolvimento de capacidades, e em especial no campo de direitos. Né? No campo de direitos no Brasil, que era um campo de fundamental importância histórica e política e social nesse país, e que, basicamente, naquele período, olhando para o Nordeste, tinha como grande parte uma certa dependência financeira de recursos internacionais para a sua sustentabilidade, ou seja, para a execução dos seus projetos, né, práticos e políticos. 10 anos depois, entre 98, 99 e 2009, né, a Aliança Interage, que era conformada de 13, 15 organizações da cooperação internacional, se vê numa situação de ter 4 membros, apenas como sócios. Ou seja, aquela pressão que alguns sentiam, e por isso criaram aquela instituição, aconteceu. Né? Aconteceu no caso dessa organização, da Aliança Interage, de que os membros, que eram 15, passaram a ser 4, e dos 4, 1 era internacional, 3, de fato, eram brasileiros, né, do investimento social privado em geral. Ou seja, uma mudança de cenário rápida, no caso concreto, em 10 anos. Foi quando a Aliança Interage decidiu convocar uma reunião pública, aberta, criar um espaço de diálogo para discutir sobre direitos e democracia, e ela chamou esse espaço de diálogo de D3. Direitos, democracia, diálogo, direito e democracia. Esses são os 3 Ds da D3. Não é nenhuma agência de publicidade, como alguns brincam. São 3 Ds. Isso foi constituído não como uma nova institucionalidade, não como uma nova pessoa jurídica, não mais que um espaço de diálogo. Um espaço de diálogo aberto, agora também não mais apenas entre cooperantes internacionais ou agências de financiamento de sociedade civil, mas entre doadores, né, e sociedade civil propriamente dita. Então, lembro muito bem que nas primeiras reuniões que foram feitas em Recife, a ABONG já foi uma organização que marcava presença, e até hoje é membro, né, coordenadora, inclusive, da D3, mas não só a ABONG, também a ASA, que é a Articulação do Semiárido, ou o FAOR, que é o Fórum da Amazônia Oriental, e várias outras plataformas ou organizações cabeças de rede na sociedade civil brasileira. Então, passou-se a ser um espaço, de fato, de diálogo entre sociedade civil e doadores. 2 anos depois dessa conformação desse espaço de diálogo, que já não tinha, de forma alguma, caráter regional na região Nordeste, desde 2009 o caráter é nacional, né, é Brasil, e até internacional, pelo fato dos debates da cooperação também. 2 anos depois, em 2011, esse diálogo, como resultado e fruto desse diálogo, surge a necessidade de compreensão, né, de entendimento do atual cenário, do que começamos a chamar de arquitetura de apoio ao campo de direitos no Brasil. Quem está apoiando hoje, quem não está apoiando hoje, quais são as novas entidades ou formatos de entidades que estão entrando para apoiar o campo de direitos no Brasil, quais são as antigas, qual é a relação com o governo, com o setor público, qual é a relação com o investimento social privado.
né? E esse diálogo interno de 2 anos dentro da articulação D3 gerou essa pesquisa. Gerou uma aproximação inicial com a Fundação Getúlio Vargas, né, com a Patrícia, com o Mário Aquino, com o Marcos, o Peter Spink e várias outras pessoas aqui da casa. E hoje, 2 anos depois desse primeiro diálogo, em 2011, a gente tem o primeiro resultado, a primeira entrega de resultados de compreensão do que é a arquitetura de apoio ao campo de direitos no Brasil, focada em 4 eixos, né, como vocês todos já viram. Um primeiro eixo, como está a cooperação internacional para apoiar o campo de direitos hoje no Brasil. O segundo eixo, quais são os novos formatos de apoio ao campo de direitos no Brasil que vemos surgindo. O terceiro eixo, a relação com os fundos e recursos públicos em geral, né, no apoio ao campo de direitos. E, por fim, o quarto eixo, também de fundamental importância, o papel do investimento social privado brasileiro no apoio ao campo de direitos no Brasil. Desta forma, chegamos aqui hoje, e a perspectiva vai ser muito menos olhar para os detalhes metodológicos das pesquisas, mas o desejo é, de fato, que a gente possa olhar quais são as implicações que esse cenário nos aponta para o campo de direitos no Brasil, olhando para o presente e olhando para o futuro. Para onde vamos? Né? E parte do convite que a gente fez a cada um de vocês de estar aqui hoje é porque já acreditamos de que cada um de vocês representa uma corrente de pensamento ou uma institucionalidade que tem o que dizer frente a onde vamos nesse debate. E, nesse sentido, estamos ávidos, né, todos da D3, para escutar e para participar desse debate. Quero também só destacar que a D3, atualmente, ela é uma rede, é um espaço de diálogo informal, mas que ela tem um grupo de referência. Esse grupo de referência é o grupo que tem ajudado a facilitar os diálogos da D3 como uma articulação, como uma rede. Parte desse grupo de referência está aqui hoje, né? A Vera da Bong, né, está aqui conosco, a Thelma da Fundação Avina, também, que é parte do grupo, a Janaína... onde está a Janaína? Janaína e a Cris, olhando para a Cris e procurando a Janaína. Do Instituto CIA, que também são parte desse grupo de referência presente. Eu mesmo, da Fundação Kellogg, também colaboro e ajudo, né, nesse grupo de referência. E também temos o Ataíde Mota, que é do Fundo Baobá para a Equidade Racial, que não está aqui nesse momento, não pode estar aqui, mas que também é parte desse grupo de referência. E, por fim, eu queria também contar para vocês quais são as principais visões e eixos de trabalho que essa articulação, que esse diálogo, que esse debate, que essa rede, que a D3 tem no momento. Né, como visão, o que eu destacaria para vocês é a visão de um espaço de diálogo que possa possibilitar articulações que gerem a sustentabilidade do campo de direitos no Brasil. Né? E, nesse sentido, o que a gente busca como visão de futuro é uma sociedade civil fortalecida, organizada e, de fato, reivindicante de direitos, reivindicantes de sua sustentabilidade no nosso país. Dentre vários objetivos que a D3 tem, eu destaco um deles, o principal deles, que é o que tem a ver bastante com essa pesquisa e o debate de hoje, que é idealizar e fomentar uma nova arquitetura de apoio para o campo de direitos, com uma base de sustentação diversificada. Ou seja, isso demonstra um pouco um dos objetivos desse espaço de diálogo, que tem a ver com isso, ou seja, a criação ou a idealização, né, de fato, e a consolidação de uma nova arquitetura, porque o cenário mudou muito nos últimos 20 anos, para o campo de direitos. Então, a consolidação de uma nova arquitetura é fundamental. Essa pesquisa nos mostra um retrato. Agora, a arquitetura vai ser o que nós aqui quisermos, o que nós quisermos construir. Né? Não é o retrato, é o que nós quisermos construir. E é parte dessa visão, na cabeça de cada um de nós aqui, que a gente quer capturar ao longo do dia de hoje e do dia de amanhã, de maneira a juntar ainda mais forças e debates. Como eixos de diálogo e eixos de ação que a D3 tem no momento, eu queria destacar, obviamente, o eixo de direito e democracia, ou seja, é óbvio, porque desde o nascedouro esse é o principal trabalho e debate que a gente tem tido, e também o segundo eixo, que tem a ver com a arquitetura de apoio, que é o tema do debate de hoje. E queria falar para vocês que, quando a gente fala de arquitetura de apoio, o que a gente quer dizer é que a nossa preocupação é qual é o marco regulatório hoje da sociedade civil brasileira.
como podemos incidir e influir para um marco regulatório que favoreça a sustentabilidade dos campos de direitos no país. Qual que é o papel do investimento social privado frente ao campo de direitos no Brasil? Né? E a discussão que o GIF tem feito com o Rossetti, que está aqui conosco, que deixa um legado gigantesco nesse debate, sobre qual que é a visão de futuro que o investimento social privado tem que ter no Brasil, em especial frente à realidade que grande parte dos investidores sociais são ligados a empresas e que precisamos diversificar, ampliar e mudar a forma de atuação. Isso também é uma preocupação e é um eixo de debate presente, né, e se reflete nessa pesquisa, obviamente, também. Fundos públicos, ou recursos públicos, de uma maneira mais ampla, também é um outro eixo importante que estamos monitorando, debatendo e descobrindo como moldar melhor o papel do governo, do Estado brasileiro, para o apoio à sociedade civil e ao campo de direitos. A cooperação internacional, que vem sofrendo tantas mudanças quantitativas e qualitativas, né, nessa última década, com inversões de papéis, uns dizendo que está saindo do Brasil, outros dizendo que está chegando no Brasil, mas chegando com outro papel, né, com um nível qualitativo dessa relação com o país. Cooperação internacional é um eixo fundamental de importância nesse nosso debate. E, por fim, os fundos independentes que começam a se criar e a se formar no Brasil atualmente, que é parte da pesquisa do que a gente chama de novos formatos. São novos fundos que, em geral, nascem de movimentos sociais, nascem dessa luta histórica do campo de direitos, e que nossa pergunta é qual que é o papel desses fundos nessa nova arquitetura e como podemos garantir uma sustentabilidade, uma maior visibilidade e uma maior estrutura para o trabalho dessas organizações. Assim sendo, faço apenas um anúncio rápido e um apelo para que, ao longo do debate, a gente possa sempre usar o microfone. Por quê? Porque vocês veem que a gente tem algumas câmeras, esse debate está sendo transmitido pela internet, a gente tem um link que está transmitido, então o público não é só esse que está aqui, tem várias pessoas fora. Se a gente não falar no microfone, os nossos colegas da internet não vão nos escutar. Então, fica o apelo, sempre que a gente for falar, pedir o microfone para que a gente possa ampliar esse debate para além dessa sala, né, e para além de São Paulo. E, por fim, não mais que desejar um excelente debate, uma excelente reunião, e fazer um convite formal a cada um e a cada uma de vocês e as suas instituições, de que possam, a partir do dia de hoje, se já não estão, passarem a integrar esse espaço de diálogo chamado D3. Esse também é parte do objetivo que gostaríamos de ter com vocês, que vocês e suas vozes, né, se adensem e se somem a essa articulação chamada D3. Assim sendo, eu agradeço para todos vocês e passo a bola para a Mili, que é a nossa facilitadora, que vai nos conduzir no dia de hoje e de amanhã. Mili? Obrigada. Está funcionando? Sim. Ok. Então, bom dia e bem-vindos da minha parte também. Um grande prazer estar aqui com vocês. Como vocês sabem, eu sou Mili, eu sou dinamarquesa, eu trabalho com Rios Partners, sou facilitadora de diálogos. Eu estou aqui acompanhada pela Daniela Santos, também da Rios. E, então, o meu papel aqui não é de trazer conteúdo, mas realmente de ajudar o processo e a conversa, o diálogo a fluir e para a gente ter a experiência mais rica possível. Eu tenho, desde o ano passado, apoiado o D3 em alguns encontros na facilitação e também no esclarecimento da identidade e a metodologia da articulação. E por isso que fui convidada também para facilitar este evento hoje e amanhã. E depois a Patrícia vai explicar mais o programa. E depois do coffee break eu vou explicar um pouco como vai funcionar o diálogo, o processo desses 2 dias. Para este momento, o mais importante é saber quem está na sala, porque é vocês que vão criar esse diálogo, essa experiência, que vão estar trazendo conteúdos. E acho que claro que o objetivo principal aqui é aprofundar essa pesquisa, esse campo, mas também para vocês se conectarem. Então, é bom saber com quem estamos falando. Tá? Então, vou passar o microfone. Em função do tempo, a gente vai fazer só uma introdução rápida neste momento. Então, realmente, é só nome e organização, ponto, e passo ao microfone. Depois, vão ter momentos para aprofundar mais e se conhecer melhor. Tá bom? Oi, bom dia. Luísa Teixeira, pesquisadora da FGV.
Bom dia, meu nome é Carlos Milani, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Ana Toni, do GIP. Catarina Segato, pesquisadora da GV. Joana Mortari, Associação Acorde. Célia Cruz, Instituto de Cidadania Empresarial. Bom dia, sou Paula Schomer, da Universidade do Estado de Santa Catarina, do curso de Administração Pública. Cristina Câmara, eu sou consultora na área de saúde. Adriana Wilner, eu sou pesquisadora da GV e jornalista também, que estou ajudando nesse estudo. Eu sou Fernando Rossetti, eu estou em sabático no momento. Eu sou Vera Mazagão Ribeiro, da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. Eu sou Cristiane Félix, sou do Instituto CIA. Bom dia, Janaína Jatobá, do Instituto CIA. Ponto. Thelma Rocha, da Fundação Avena. Sou Patrícia Mendonça, do CAPG, aqui da FGV. Bom, Rui Mesquita, Fundação Kellogg. Ana Peliano, pesquisadora e consultora, recém-aposentada do IPEA. Marcelo Marquezine, da Escola de Ativismo. Sou Ana Paula Pinho, da UINDS. Eu sou Pamela, do GIF. Domingos Armani, consultor, Porto Alegre. Célia Guiar, Instituto Arcor Brasil. Denise Castro, Aliança Interage. Daniela Santos, com a Rias Partner. Oi, eu sou Paula de Camargo, sou jornalista, eu estou aqui para o Instituto CIA. Bom dia, eu sou Camila Morte, Instituto Etos. Lucila Rupp, Instituto CIA também. Maria Ângela Paiva, do Instituto Fonte. Helena Grosbal, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Natália Brancato, do GIF. Bom dia, João Paulo Verguet, do JP, da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Bom dia, Peter Spink, Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Kees Pickard, do Instituto de Estudos Sociais da Holanda. Obrigada. Bom dia, Laís de Figueiredo Lopes, Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigada. E bem-vindos mais uma vez. Queria só pedir para quem está nessa fila de trás para se aproximar um pouco mais, porque acho que a gente não vai encher a sala e vai dar para ter um diálogo mais próximo. Ok. Com isso, eu vou passar o microfone para a Patrícia. Ela vai apresentar o programa e a pesquisa. Ok, muito obrigada, Mili. Então, eu vou só repassar aqui com vocês como é que vão ser esses 2 dias, como é que foi pensado. Como é que foi pensado. A gente vai ter os 4 eixos da pesquisa, né, e eu já vou explicar na apresentação geral sobre os resultados o porquê desses 4 eixos. E para cada eixo da pesquisa, né, nós vamos apresentar... Eu vou fazer uma apresentação geral agora dos resultados da pesquisa, dos 4 eixos. Só que eu entendo, né, que para a gente já é muita informação, ainda mais para vocês, que muitos estão tomando contato com isso agora. Então, não fiquem ansiosos, não preocupados com a quantidade de informação que eu vou passar agora aqui. A gente vai ter um tempo para retomar justamente na discussão de cada eixo que vão acontecer ao longo desses 2 dias. Tá? E a dinâmica de discussão de cada eixo vai funcionar dessa maneira. Né, os pesquisadores do CAPG retomam, né, os resultados de cada eixo em 5 minutos, só para a gente retomar um pouco essa apresentação geral que eu vou fazer agora. E aí a gente tem 2 palestrantes convidados. Né. A ideia que a gente teve foi de convidar pessoas, né, que realmente tinham trajetórias, experiências em cada uma dessas áreas dos 4 eixos. Para esses palestrantes foi pedido que eles trouxessem as suas experiências, suas reflexões. Né? Não necessariamente, a gente pediu que eles dessem uma olhada nos relatórios da pesquisa, mas que não necessariamente ficassem, né, limitados a comentar o específico desses relatórios,
mas que pudessem articular suas experiências, suas trajetórias de reflexão desses temas com que a gente estava discutindo nesses 4 eixos de pesquisa. Né? E aí, eu acho que serve também para enriquecer, né, porque a gente fez, na verdade, uma grande sistematização de dados bem dispersos nessa pesquisa. Eu acho que enriquece bastante o olhar desses 2 convidados. E, logo em seguida, né, a Mili vai fazer um trabalho aí, conduzindo a plenária, para que a gente também tenha feedbacks, ideias, perguntas de vocês sobre toda a discussão, né, e resultados que foi apresentado. E essa vai ser mais ou menos a dinâmica desses 2 dias, dos 4 eixos. No final de cada dia, a gente vai ter um momento de balanço geral também. Tá? Então, a programação está no ar, no site do CAPG. Todos os relatórios da pesquisa também estão disponíveis lá. Né? Então, eu vou passar depois aqui o site do CAPG, mas aqui, por exemplo, já está no site essa programação. Vocês podem acessar aí dos seus notes, dos seus tablets, a qualquer momento. Ok? Bom, então eu vou passar agora para a apresentação, né, geral aqui da pesquisa. Bom, eu vou tentar, né, resumir um pouco o que está lá em 400 páginas quase de relatórios. É óbvio que eu escolhi algumas coisas para passar aqui para a gente destacar. Né? Não necessariamente são resultados. Né? É muito difícil, né, mostrar, porque são 4 eixos muito diversos, resultados gerais da pesquisa. Né? Então, estou tentando fazer um esforço aqui de resumo mesmo para a gente começar a discussão. Né? Não passou. Você pode passar para mim aí, daí? Você me ajuda? Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Né? Nesse processo dessa pesquisa, a gente começou a conversar com a D3, foi mais ou menos em junho de 2011. A pesquisa efetivamente começou em abril, maio de 2012. Né? Terminou agora, em janeiro, a fase de levantamentos, e a gente fez a preparação e a construção para esse seminário. Né? Todo esse processo foi feito em constante diálogo, né, em parceria muito próxima com a articulação D3. Então, esse, na verdade, é o meu primeiro agradecimento da pesquisa, de poder ter tido a oportunidade de trabalhar com a articulação D3, com um grupo de referência de maneira mais próxima, um grupo bastante diverso, super qualificado, e, com certeza, ajudou bastante a gente no direcionamento, nos contatos que a gente precisou fazer para levantamento da pesquisa. Né? E, com certeza, trabalhando assim, com um grupo tão diverso, em rede, em colaboração, a gente sempre aprende no processo. Então, meu primeiro agradecimento para a D3. O meu segundo agradecimento, né, vai para o CAPG, para o grupo de pesquisadores que conduziu a pesquisa, a Catarina, a Luísa, a Sofia, que não pôde estar aqui, a Adriana. A gente teve alguns residentes de pesquisa, os professores do CAPG, que, na medida do possível, Peter, o Marco, também ajudaram. E queria fazer um agradecimento também especial ao professor Mário Aquino Alves, que esteve no começo desse processo, construindo com a gente, e teve que se ausentar para fazer o seu pós-doc no Canadá. Né? Mas, com certeza, foi um interlocutor muito importante, né, para a gente estar, mesmo de longe, não esteve acompanhando o dia a dia da pesquisa, mas esteve lá em alguns momentos cruciais, né, dando algumas sugestões, alguns encaminhamentos que foram bem legais para a pesquisa. Bom, e por último, né, não mais, né, agradecer a todo mundo que esteve envolvido, agradecer a Mili, que está hoje fazendo esse trabalho de facilitação, mas a todos que estiveram envolvidos no processo de construção dessa pesquisa. Nós contactamos inúmeras organizações, muitas pessoas, né, conseguimos obter retornos de dados, de relatórios, de documentos. Então, assim, não daria para eu falar aqui todo mundo, né, mas, com certeza, vários de vocês estão aqui hoje, que contribuíram, né, outros provavelmente acompanhando aí pela internet. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que, de alguma maneira, contribuíram para que a gente pudesse construir esse retrato, né, esse mosaico da pesquisa.
Então, a seguir, eu vou partir para os objetivos, metodologia, né, da pesquisa, bem rapidamente, explicar o que foi, algumas observações gerais, e partir para falar dos resultados de cada eixo. Né? Por que também a gente dividiu essa pesquisa em 4 eixos temáticos. Né? A gente queria entender como é que está o financiamento, o apoio para as organizações da sociedade civil, em particular as engajadas com a questão da defesa de direitos. Né? Então, a gente escolheu, né, esses 4 eixos de levantamento, porque, na verdade, digamos que aqui, né, vamos entender essa pesquisa assim, mais ou menos com a metáfora do coração. A gente tem no campo de direitos, no campo da sociedade civil, um coração bombeando sangue para alimentar essas organizações com informações, com, enfim, recursos de toda a natureza, inclusive financeiros. E aí aqui seriam grandes artérias, né, principalmente por onde circulam recursos financeiros. E também eles refletem também mudanças muito particulares em alguns contextos, né, que o Rui já comentou aqui, mudanças na cooperação internacional. A gente vem passando, né, por mudanças, né, enfim, principalmente qualitativas, né, quantitativas, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de saber ao certo quanto é, mas, com certeza, qualitativa. Né? O próprio país tem se colocado, né, como um país que envia ajuda, né, tem se colocado em um outro papel, um país doador, ao invés de somente um país receptor, embora ele ainda tenha os 2 papéis. Na área de recursos públicos, né, a gente também vê muitas mudanças. Eu acho que desde 2002, eu acho que as organizações que trabalham aí no campo de defesa de direitos viram transformações muito importantes no sentido de que diversas das suas agendas, né, passam para dentro do Estado de maneira muito visível, muito forte. Né? Isso, em algumas políticas, acaba aproximando muito, né, até demais, movimentos sociais do próprio Estado, vem as suas demandas ali próximas, inclusive com, né, a ida de ativistas para trabalhar no próprio governo. E aí a gente também vê mudanças na forma de apoio. Né? O governo tem aumentado, né, de certa forma, o apoio a algumas organizações, né, que estão mais próximas dessas políticas, agora que tem várias demandas dos próprios movimentos lá dentro, tem uma série de mudanças. Né? Na área de investimento social privado, né, principalmente o corporativo, que a gente olhou, também a gente vê aí, né, algumas tendências que apontam para mudanças. Né? E, finalmente, nos novos formatos, né, que estão surgindo para mobilizar recursos. Né? E que o que chama a atenção desses novos formatos é a grande possibilidade de mobilizar recursos com as pessoas, né, físicas, os indivíduos doadores. Né? Isso que a gente acabou destacando aqui na pesquisa. Então, por isso, desses 4 eixos, né, a gente tentou... É muito difícil a gente dar um resultado geral, porque, sem a gente entender a dinâmica de cada uma dessas áreas, a gente também fica um pouco descontextualizado o resultado de cada uma delas, né? No sentido de dar um número, de dizer o que é que tem mudado, em poucas palavras, nessa pesquisa. Eu acho que é mais a gente entender o processo e, a partir daí, pensar em como influir nesse processo, como o Rui falou. Bom, então eu vou passar aqui rapidamente para falar da pesquisa. Né? Eu já falei aqui, né, desse primeiro tópico, contexto da pesquisa, dos eixos de levantamento, são aquelas mudanças em cada uma daquelas áreas. E o que aconteceu? Essa pesquisa ela não tinha assim, uma pergunta muito clara. Né? Ela tinha uma característica particular. Eu queria fazer um mapeamento, na verdade, um reconhecimento de como que estava, né, a questão do financiamento, do apoio às organizações da sociedade civil, particularmente ao campo de direitos. Né? Então, se a gente tivesse alguma pergunta, né, seria onde está o dinheiro da sociedade civil do campo de direitos? Que é uma pergunta muito complicada de se responder. Porque saber dados sobre a sociedade civil em si já é complicado, ainda mais do dinheiro da sociedade civil. Então, essa ideia realmente de formar... digamos, um retrato, né, ou construir um mosaico. A gente não foi atrás de produzir dados primários, fazer levantamentos, nenhuma coisa desse tipo. Mas sim olhar, poxa, a gente tem algumas informações, a gente tem dados que estão muito dispersos, estão espalhados aqui e ali. Então, a gente está fazendo, antes de tudo, um esforço de sistematização
de muitas dessas informações, né? Então, a gente, ao longo desse processo, né, a gente viu que muitas organizações, né, que a gente foram contactadas aqui para fazer pesquisa, fazem os seus próprios estudos, as suas próprias pesquisas, né, mas que acabam não circulando ou não tendo uma visibilidade no campo como um todo. Fica para consumo próprio da organização ou tem uma circulação muito restrita, né? Então, esses talvez sejam um dos apontamentos que a gente possa fazer, né? Então, se as organizações estão aí, têm dados, né, como é que a gente pode pensar em melhorar, né, esse sistema de informações? Então, a gente foi atrás, né, de bancos de dados, de estudos, de publicações,